Muito bem, pessoal, último bloco dessa nossa aula de hoje. Vamos lá, a terceira questão do sexto concurso. Essa questão aqui é uma questão que eu dei uma adaptada. Por quê? Porque a partir de 2013, o Código Penal, ele alterou o nome iuris, a rubrica do tipo penal do artigo 288, deixando de chamar de quadrilha ou bando, passando a chamar de associação criminosa. Porém, a essência é a mesma para que você saiba a cabeça do examinador, saiba como que o examinador formulou uma questão envolvendo a associação criminosa, tá certo? Então vamos lá. Caio, Mévio, Tício e José, 4 pessoas. Após se conhecerem em um evento esportivo de sua cidade, resolveram praticar um estelionato em detrimento de um senhor idoso. Logrando êxito em sua empreitada criminosa, os 4 dividiram os lucros e continuaram a vida normal. Ao longo da investigação policial, apurou-se a autoria do delito por meio dos depoimentos de diversas testemunhas que presenciaram a fraude. Em decorrência de tal informação, o promotor de justiça denunciou Caio, Mévio, Tício e José, alegando se tratar de uma associação criminosa, tendo requerido a decretação da prisão temporária dos denunciados. Recebida a denúncia, a prisão temporária foi deferida pelo juiz competente. Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Pessoal, vejam vocês, aqui o Caio, o Mévio, o Tício, os 4, eles se encontraram, eles não se conheciam. Eles se encontraram em um evento esportivo e praticaram um único crime. Para que haja associação criminosa, é necessário o quê? É necessário que haja uma intenção de praticar crimes. Crimes no plural, vários crimes. Na situação aqui, eles se encontraram e praticaram um único crime. Então, o examinador quer saber se você tem conhecimento da diferença de 2 institutos penais. Associação criminosa e concurso de agentes. Praticar um crime por mais de uma pessoa, 2 ou mais pessoas praticarem um único crime. Isso é concurso de agentes. Isso não é, insisto, associação criminosa. Perfeito? Então vamos a uma possível resposta. Qual ou quais o meio ou meios de impugnar tal decisão e a quem deverá ou deverão ser endereçados essas respostas? Olha lá. Primeiro, resposta escrita com pedido de relaxamento de prisão temporária, endereçada ao juiz de direito que recebeu a denúncia ou habeas corpus, endereçada ao Tribunal de Justiça, ao qual o juiz que proferiu a decisão está vinculado. Pessoal, olha aqui, por que o relaxamento da prisão? Temos algumas prisões cautelares no Brasil. Nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão preventiva, nós temos a prisão temporária. Você tem que conhecer essas prisões aqui para você ir para a prova da OAB. Prisão em flagrante se dá em algumas situações estabelecidas em lei. Quando a mais comum, a pessoa está praticando o crime, então há o flagra. A pessoa está cometendo o crime, chega alguém e a prende. Prisão em flagrante. Temos a prisão preventiva. A prisão preventiva, sem dúvida nenhuma, é a principal prisão cautelar no processo penal brasileiro. Esta prisão preventiva ela não tem prazo. A prisão preventiva cabe tanto na fase da investigação, do inquérito policial, quanto na fase processual, após a oferta da denúncia. Tá certo? E a terceira é a prisão temporária. Amiguinhos, a prisão temporária é uma prisão que é destinada única e exclusivamente na fase da investigação. Somente cabe prisão temporária no inquérito policial. Depois da oferta da denúncia, a lei não prevê isso. Se a lei não prevê, então a prisão é ilegal. A Constituição Federal vai dizer o quê? Que contra a prisão ilegal cabe relaxamento. Ou seja, a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então o que eu vou pedir? Relaxamento da prisão temporária. Deu para entender o raciocínio? Não é caso de pedido de liberdade provisória. Por quê? Porque cabe liberdade provisória quando a prisão é boa, a prisão é legal, porém não estão presentes os requisitos da prisão. Aí eu peço liberdade provisória. Mas a prisão ilegal, ela deve ser relaxada e não a pessoa ser colocada em liberdade provisoriamente. Perfeito? Por isso que cabe relaxamento da prisão temporária.
cabe também o remédio heróico. Se a prisão é ilegal, eu posso impetrar habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Na prática, no dia a dia, no fórum, o que se faz? Primeiro se pede relaxamento da prisão temporária. Em o juiz não concedendo, aí ingressa-se com habeas corpus. Mas não há necessidade de seguir essa regra, essa ordem. Você pode diretamente impetrar habeas corpus. Muito bem. B. Quais fundamentos deverão ser alegados? Não se trata de associação criminosa, uma vez que é elementar do tipo, nos termos do artigo 288 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, o que não ocorreu na situação descrita no problema, pois os denunciados praticaram ato único em concurso de agentes. Além disso, a decretação da prisão temporária deve ser relaxada por sua ilegalidade, tendo em vista que essa modalidade de prisão cautelar somente tem lugar na fase investigatória, não cabendo na fase processual, após o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960 de 1989. Além disso, a mesma lei traz um rol no inciso 3 de crimes para os quais cabe a prisão temporária, e o crime de estelionato não se enquadra em referida relação. Então, a prisão é ilegal, relaxamento da prisão temporária. Perfeito? Pessoal, essa lei aqui é uma lei que você tem que conhecer, é uma lei que você tem que estudar. Sugiro que você a estude hoje, inclusive, Lei 7.960, que vai tratar da prisão temporária. Muito bem, última questão. Pessoal, essa questão aqui o examinador estava com o coração peludo. Essa aqui, ele falou, essa aqui eu quero ver. Só o nível ninja que vai conseguir enfrentar essa questão. Essa aqui era uma questão bastante complicada. Não vi mais nenhuma, não me recordo, pelo menos, de nenhuma outra questão envolvendo essa lei. Anotei aqui, crime contra o sistema financeiro nacional. Crime contra o sistema financeiro nacional. Não me lembro de nenhuma outra questão tratar desse tema aqui na prova da OAB. O examinador trouxe. Você agora não vai mais ser enganado. Você não vai ser mais... Você vai conseguir vencer essa questão aqui. Mas uma questão difícil. Carlos Alberto, jovem recém-formado em economia, foi contratado em janeiro de 2009 pela ABC Investimentos, S.A., pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade principal a captação de recursos financeiros de terceiros para aplicar no mercado de valores imobiliários, com a função de assistente direto do presidente da companhia. Augusto César. No primeiro mês de trabalho, Carlos Alberto foi informado de que sua função principal seria elaborar relatórios e portfólios da companhia a serem endereçados aos acionistas com o fim de informá-los acerca da situação financeira da ABC. Para tanto, Carlos Alberto baseava-se exclusivamente nos dados financeiros a ele fornecidos pelo presidente Augusto César. Em agosto de 2010, foi apurado em auditoria contábil realizada nas finanças da ABC que as informações mensalmente enviadas por Carlos Alberto aos acionistas da companhia eram falsas, haja vista que os relatórios alteravam a realidade sobre as finanças da companhia, sonegando informações capazes de revelar que a ABC estava em situação financeira periclitante, ou seja, perigosa. Considerando-se as informações acima descritas, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Como eu disse para vocês, pessoal, essa aqui é uma questão que vai tratar do crime relacionado ao sistema financeiro nacional. Então você tem que conhecer a lei ou saber onde procurar, pelo menos. Tá certo? Insisto mais uma vez, é um crime que é difícil de nós encontrarmos na prática, no dia a dia. É um crime que é difícil de nós encontrarmos também em provas de concurso. Por isso que é uma questão difícil. O examinador aqui estava com o coração peludo, coração duro. Ele não queria que ninguém passasse na prova da OAB. Se fosse você, você teria passado, mas vamos lá ver uma possível resposta. É possível identificar qualquer responsabilidade penal de Augusto César? Se sim, qual? Seria a conduta típica a ele atribuída. Sim, com sua conduta, Augusto César praticou o crime na condição de autor mediato,
previsto no artigo 6º da Lei 7.492 de 1986, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, que prescreve como crime induzir ou manter em erro sócio, investidor ou repartição pública competente relativamente à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Tá certo? Se você conhecesse a lei, se você conhece essa lei, se você está por dentro, e por isso que eu tenho no site, você já deve ter visto, tem uma relação de leis para você ter conhecimento. Talvez você não consiga lê-las por completo, mas é importante que você saiba, que você veja essa relação de leis, pelo menos bata um olho. A maioria das leis são importantes, você terá que ler. Outras leis são menos importantes, são menos conhecidas, mas é importante que você saiba que elas existam. Para quê? Para chegar numa situação dessa, você saiba que existe uma lei que trata mais ou menos disso e você vai poder conseguir enfrentar a questão. Veja você que se você tivesse conhecimento desta lei, você não teria tanta dificuldade. A resposta é simples. Você tinha que conhecer o artigo e conhecendo o artigo você teria possibilidade de responder facilmente a questão. Veja que a resposta que eu dei aqui é uma resposta bastante simples. Eu só encaixei a resposta ao tipo que nós encontramos na lei. Por último, gente, para a gente acabar a aula de hoje. B. Caso Carlos Alberto fosse denunciado por qualquer crime praticado no exercício de suas funções, enquanto assistente da presidência da ABC, que argumentos a defesa poderia apresentar para o caso? Então, o Augusto César praticou crime, porque ele que informava de forma errônea o Carlos Alberto, tá certo? Então, o Augusto César praticou crime, o Carlos Alberto não, ele estava agindo em erro. Vejam vocês uma possível resposta. Na situação descrita, deveria ser alegado pela defesa de Carlos Alberto que este não agiu com dolo, uma vez que acreditava serem verdadeiras as informações que passava, agindo em erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, nos termos do artigo 20, caput do Código Penal. E como o crime do artigo 6º da Lei 7.492/96 não prevê modalidade culposa, Carlos Alberto não poderá ser responsabilizado criminalmente. Pessoal, mais uma vez aí, nós vemos o artigo 20, a questão do erro de tipo aparecendo numa prova da OAB. Esse aqui é um tipo famoso, o examinador ele não é tão criativo, ele vira e mexe, ele traz o mesmo instituto jurídico para trabalhar nas provas da OAB. Então, se você conhecer alguns institutos, são esses que eu estou apresentando para você, você vai ter muita chance de enfrentar, de demonstrar conhecimento e de passar na prova da OAB. Então, mais um artigo aí para você se lembrar, você estudar. Nós já vimos, ele já caiu em algumas provas, como nós já vimos nessas aulas que nós estamos tendo. Hoje nós vimos uma série de institutos. Sugiro que você, toda aula que eu vou transmitindo, que eu vou passando, que você vai assistindo, você vai anotando os institutos que nós comentamos. E ao final, ou depois da aula, ou horas depois, antes de dormir, você revise os institutos que nós vimos nas aulas. Pessoal, eu acredito em você. Espero que você também acredite em você. Temos que estudar. Sei que é difícil, mas eu sei também, como já disse e digo sempre, não é impossível. Um monte de gente já passou. Agora é sua vez. Até a próxima aula. Aguardo você. Bons estudos e até mais. Fique com Deus.